Fala galera, hoje dia 1º de maio de 2020, do trabalhador, né? Dia da consciência do trabalho. E o objetivo de hoje desse vídeo rápido é que a gente possa fazer um paralelo ao dia de hoje, da comemoração do trabalhador, com a nossa disciplina, né, a geografia, especificamente aí o pessoal do 9º ano, que nós estamos estudando a relação do trabalho no mundo atual. Eu não vou me postergar no processo histórico de como que se constituiu o mundo do trabalho até os dias de hoje. Tá? O foco é o trabalho no dia atual, no momento atual do mundo. O mundo do trabalho atual é o reflexo do desenvolvimento tecnológico e econômico, tanto dos países quanto das empresas e do sistema político e econômico que vivemos. Tá? Nós vivemos num sistema capitalista, né? O sistema econômico e político ele é capitalista, e eles produziram a seguinte situação do mundo do trabalho atual. A primeira, clássica, é a divisão internacional do trabalho, que ela vem se modificando ao longo do desenvolvimento do capitalismo comercial, industrial, financeiro, tá? E nós temos o desenvolvimento do trabalho junto com isso também. Mas atualmente nós temos a chamada DIT, a divisão internacional do trabalho, que nada mais é do que a distribuição desigual da produção econômica e industrial pelo mundo. Essa distribuição desigual é porque ela não acontece em todos os países da forma como ela poderia acontecer, porque vai depender do nível tecnológico, né, o nível de desenvolvimento de cada país. Por isso que é uma distribuição desigual da produção de mercadorias, de produtos pelo planeta Terra. E essa distribuição a gente chama de divisão internacional do trabalho. Além disso, essa divisão internacional, a DIT, ela usa o espaço geográfico mundial como um palco, como se fosse o chão de uma fábrica e o seu sistema de produção. Haja visto que como que a gente produz um tênis, como que a gente produz um avião, um carro, muitas vezes nós temos a linha de produção fragmentada em vários países, onde cada etapa da produção é feita em um país. Isso também é uma característica da divisão internacional do trabalho. Isso gera o quê? Uma competição, uma lógica de competição entre as empresas, entre os países, para ver quem se torna mais industrializado, mais desenvolvido, com mais tecnologia. Em detrimento, não se pensa numa lógica do trabalho, né? Numa concepção do trabalhador no mundo. Quais são os rumos do trabalho no mundo? E com isso nós vemos a precarização do trabalho. Uma consequência dessa divisão internacional do trabalho atual é o desemprego. O desemprego gerado pelo avanço da tecnologia. Os avanços tecnológicos que criam novas demandas ao trabalhador, que muitas vezes ele não consegue atender e competir com uma máquina, ele acaba sendo substituído, né? E gerando o desemprego chamado estrutural, aquele desemprego provocado pelos avanços tecnológicos, e aqui não é a defesa de que os avanços tecnológicos é ruim, pelo contrário, mas gera consequências, principalmente na relação do trabalho. Também uma das consequências do desemprego estrutural é o quê? O extermínio, né? O fim de determinados postos de trabalho. Por exemplo, o telefonista, futuramente podemos pensar no carteiro, sapateiro, são empregos, costureiras, são empregos que cada vez mais perdem espaço no mundo de trabalho atual, sendo substituídos por máquinas que fazem esse trabalho de forma mais rápida. A segunda situação, e aí basicamente é o momento atual, hoje praticamente, já 1º de maio, né, que é o quê? O que nós estamos vivendo no mundo, que é uma pandemia, uma crise gerada por um vírus, que vai gerar e já está gerando muito desemprego, mas esse desemprego ele não é o estrutural, não é por causa dos avanços tecnológicos. Na verdade, ele até tem um pouco a ver, porque se não fosse a globalização, os meios de transporte tão avançados que promover essa circulação, que é bem legal, né, nós não teríamos o impacto que esse coronavírus está gerando. Se o coronavírus fosse há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, o impacto não seria tão grande quanto está sendo hoje. Muito em conta pelo fator de que é um vírus que se transmite de pessoa em pessoa pelo contato. E aí, se você não tem uma circulação tão grande de pessoas pelo mundo, um fluxo tão grande, você não teria muito essa situação. Bom, e a outra questão que eu quero destacar aqui como uma situação, uma característica do trabalho moderno, do trabalho atual, é o fato da terceirização e da terciarização. Duas questões, hein? Terceirização e terciarização. Olha só, a terciarização é o quê? Nada mais é do que a lógica da divisão internacional do trabalho, que promove o desemprego estrutural, principalmente no setor secundário da indústria, fazendo com que, nesse setor, a mão de obra seja mais realizada por máquinas em vez de seres humanos, em vez de pessoas. Nesses lugares,
geram desemprego e essas pessoas acabam migrando para outro setor econômico, que é o setor terciário, o terceiro setor da economia. Com isso, no Brasil, por exemplo, hoje nós temos 70% dos trabalhadores focados, alocados nesse setor da economia. Com isso também, novos postos de trabalho vão surgindo. Muitos deles não são regulamentados por lei e não são amparados por meio dos direitos trabalhistas. São novos tipos de relações de trabalho que ainda não são regulamentadas, não existe uma legislação que protege esses trabalhadores e a gente fala que eles são precarizados como trabalhador porque se acontece alguma coisa, algum dano a esse trabalhador trabalhando, ele não é amparado por regulamentação alguma. Então ele acaba sendo um serviço digno, porém precarizado em termos de direitos. E a outra, como eu falei, são duas, a terciarização e terceirização. A terciarização nada mais é do que o avanço de quantidade de postos de trabalho sendo ocupado no terceiro setor da economia, que é o de comércio e prestação de serviços. Tá? E o outro, que é a terceirização, que é você contratar uma empresa, olha só uma relação de trabalho nova que nós temos no mundo moderno. Você contrata uma empresa para prestar um serviço para a sua empresa, ou o setor público contrata uma empresa para prestar o serviço para o setor público. E aí, aquela empresa que contrata, ela não precisa se preocupar com os direitos trabalhistas daquele trabalhador. Quem vai se preocupar é a empresa que tem um trabalhador e que oferece ele para trabalhar em outra empresa. Basicamente, você tem uma empresa, precisa de um determinado serviço. Você não precisa contratar uma pessoa para fazer aquele serviço, você vai contratar uma empresa. E essa empresa tem seus funcionários que irão fazer aquele serviço. Isso é a famosa terceirização. Tá bom, galera? A ideia era trazer uma reflexão aliada ao nosso conteúdo, para que a gente possa fazer uma reflexão, aproveitar o dia, né, que é o Dia do Trabalhador, e trazer essa mensagem. Desejo a todos os trabalhadores do mundo a conscientização da sua condição. Hoje não é um dia para só parabenizar, mas para a reflexão, a conscientização sobre esse dia.